Vou falar rapidinho da fundação, para quem não conhece, ela foi fundada em 1991, há 31 anos atrás, por 39 empresas que, na época, estavam preocupadas com a abertura de mercado e fornecer uma série de metodologias, ferramentas e um prêmio, né, que permitisse que as empresas se preparassem para essa mudança de competitividade. A fundação foi evoluindo. Em 2005, nós passamos a nos dedicar especificamente para a gestão. Estamos hoje na 21ª edição de um modelo bastante reconhecido, né, mundialmente, inclusive, e nós sempre incorporamos novas tendências, né, ao nosso modelo. Hoje, nosso modelo não tem só o modelo com a gestão pura, mas nós também temos versões específicas, né, para a temática ESG, RH, inovação, e temos também um modelo específico para a gestão em cidades. Bom, a FNQ, além dos seus modelos, né, que ela aplica, né, com uma autoavaliação, com mentoria, ela também oferece capacitação, publicações, melhores práticas, e nós realizamos vários eventos. E, anualmente, nós temos nosso prêmio anual, o Melhores de Gestão. Para quem tiver interesse em participar, a empresa, nós temos aí um processo bastante apurado e detalhado que, né, avalia como é que as empresas se localizam nesse processo da gestão. Se chama Melhores de Gestão, e essa inscrição fica aberta até setembro. Então, eu queria, para começar, agradecer os nossos patrocinadores, o Grupo Vibra, o próprio Sistema OCB. Obrigado, Fabíola. O apoio educacional da Federação de Comércio, né, o FEComércio do Rio Grande do Sul, SESC Senac, o apoio do Movimento Mato Grosso do Sul, MS Competitivo, e do Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina. Queria me apresentar, eu sou Ronald Dauch, sou engenheiro elétrico de formação pela USP. Eu atuei em várias empresas, né? Uma delas a Siemens, por mais de 30 anos, atuei em vários cargos, e nos últimos 10 anos fui diretor de gestão, inovação e qualidade. Coordeno essa equipe da FNQ com um grupo interno, com especialistas externos, desde 2019, o que me deixa bastante orgulhoso. Então, eu queria começar o nosso evento apresentando a Fabíola Mota. Sem dúvida, eu vou ler um resumo, viu, Fabíola, muito curto, né? Injusto com você, mas senão não teríamos tempo aqui. A Fabíola é cientista política formada pela UNB, né? Ela tem especialização nas áreas de políticas públicas e direito constitucional, é pós-graduada em gestão empresarial pela FIA, atua na OCB, né, no sistema OCB, desde 2007, e foi analista e gerente de relações institucionais por 9 anos. Desde 2021, ela é a gerente, né, geral da OCB. Então, novamente, super obrigado, Fabíola. Aí, vamos iniciar, então, com o nosso bate-papo, né? O chat está aberto, quem quiser fazer perguntas, coloquem que eu vou tentar inseri-las, né, durante o bate-papo, conforme estiverem, assim, síncronas, né, com o momento da entrevista. Então, eu queria começar com uma pergunta que pode, talvez, soar muito básica para quem já conhece, né, o que é uma cooperativa, mas para a gente, nós temos vários participantes, né, de outras áreas que se interessam pelo tema. Então, de uma forma bem rápida, né, a Fabíola precisa nos explicar assim, o que é uma cooperativa, até com uma visão já diferente do que é uma cooperativa faz 10 anos atrás. O que é hoje uma cooperativa, qual que é o modelo jurídico de uma cooperativa e qual é a governança e o principal objetivo de uma cooperativa. Obrigado, Legal, Dauch. Obrigada a você. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, essa parceria que a gente tem com a FNQ. Já começo também com uma desculpa, pedindo desculpas que eu estou saindo de uma gripe, então estou com a voz. Pois é, a gripe agora chegou forte, né? Tanto tempo que a gente não fica doente, e aí com outras coisas, enfim, a gente pega forte. Então estou com a voz um pouco ruim, de vez em quando vou precisar tomar uma água para dar uma pausa. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre cooperativismo, né? Eu sou apaixonada pelo cooperativismo, desde que entrei aqui na OCB, confesso que não conhecia cooperativas antes de chegar aqui. A gente sabe que tem gente em regiões do país onde o cooperativismo é extremamente forte e, por conta disso, isso vem até na cultura, na tradição das pessoas. E outros lugares nem tanto. Mas, quando a gente conhece o cooperativismo, a gente se apaixona, né? Por que isso? É um modelo de negócios, isso é importante ficar claro, né? É um modelo de negócios, mas ele é um modelo de negócios diferenciado, onde
as pessoas são donas daquele empreendimento, né? Um empreendimento coletivo, então a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? O empreendedorismo individual. E na cooperativa é um empreendedorismo coletivo, ou seja, nós todos somos donos daquela cooperativa. Então, a gente tem cooperativas de vários setores, e quando você pensa, muitas vezes, numa cooperativa agrícola, então vamos falar aqui uma cooperativa de laticínios. Quem que é o cooperado dessa cooperativa? Bom, o cooperado é o produtor de leite. Ele tem lá as vaquinhas dele, ele tira o leite todos os dias, mas você imagina um produtor de leite, no tamanho que é o Brasil, no tamanho que é o mundo, como ele vai fazer esse leite dele chegar na prateleira dos supermercados de todo o Brasil, chegar na prateleira dos supermercados até de países vizinhos? Como que ele consegue fazer isso? E aí entra o papel de uma cooperativa. Ele no mercado sozinho, ele vai comprar insumos muito mais caros, ele vai ter dificuldade de acesso a crédito, ele vai ter um custo muito mais alto se ele pensar em industrializar, se ele pensar em marketing, se ele pensar em logística, né, de exportação, de vendas em novos mercados. Então, ele faz o quê? Ele vê o vizinho dele que também tem uma vaca, ele vê outro vizinho dele que também tem uma vaca, e eles formam uma cooperativa. E aí todos esses produtores de leite, então, passam a ser donos desse empreendimento coletivo. E aí, sim, com o produto de cada um, né, com o investimento de cada um, essa cooperativa se fortalece e ela consegue diminuir custos para esse produtor e ela consegue também levar para esse produtor o quê? Tecnologia, inovação, e isso facilita, então, que esse produtor vai ter o quê? Um retorno muito maior na produção dele. E muitas vezes vai garantir que ele continue no mercado, que sozinho talvez ele não conseguisse. Eu dei o exemplo, né, de uma cooperativa que é uma cooperativa agro, mas a gente também tem cooperativas de outros setores. Isso também pode acontecer nos serviços, quando você presta serviços financeiros. Eu sempre brinco, né? O pessoal ainda está nos bancos e eu não entendo por quê. Não está numa cooperativa de crédito, né? Você coloca o seu recurso no banco, você sabe o que o banco está fazendo com o seu recurso, não sabe? Ele está utilizando. Aquele recurso está na sua conta, ele não está realmente na sua conta. Ele está utilizando aquele recurso, ele está emprestando, né? Ele está movimentando aquele recurso e está lucrando com o dinheiro que você deixou lá na sua conta tranquilamente. E aí, no final das contas, quem é que ganha todo o lucro dessa movimentação que ele faz com o seu recurso? O próprio banco. E no caso da cooperativa de crédito, vai ser diferente. A cooperativa ela é pensada para você é dono daquela cooperativa. Então, ela vai fazer as mesmas movimentações, os mesmos serviços, vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para o outro cooperado, vai emprestar para você, vai te oferecer vários serviços, mas no final das contas, ela não está querendo lucrar em cima de você. Ela está querendo te ajudar a ter taxas melhores, a ter serviços melhores, a ter acesso, muitas vezes, a um microcrédito, a ter uma democratização, né, dos serviços financeiros, mas ela não quer lucrar em cima de você. E no final ainda, se de tudo que ela cobrou e que ela fez de movimentação sobrar dinheiro, ela vai repassar isso para você de volta. Ou ela vai reaplicar dentro da estrutura da cooperativa para melhorar ainda mais os serviços dela para você, ou ela vai, inclusive, te devolver uma parte disso. Então, a cooperativa, esse é o diferencial. A cooperativa ela tem vários donos e ela existe unicamente para aquele cooperado. Então, uma cooperativa de serviços, a gente pode falar aí de cooperativa de limpeza. Como a gente sabe, de terceirização. O que é uma terceirização? Eu, Fabíola, fecho um contrato e eu contrato um monte de gente para fazer aquele serviço por mim, certo? Eu não vou lá limpar o prédio que me contratou. Eu vou chamar um monte de gente para limpar o prédio por mim. Eu fico com o quê? 60%, 70% do que me dão desse contrato. E a pessoa que fez a limpeza fica com o mínimo. E uma cooperativa é o quê? As pessoas que limpam são donas daquele empreendimento e aí elas vão ficar com o valor do trabalho delas. Só vai descontar o que elas precisaram usar, né, de telefone para poder marcar aquilo, uma secretária, uma publicidade, mas vai descontar minimamente, não vai descontar tudo aquilo para um intermediário. Então, a cooperativa, ela, inclusive, elimina intermediários. Então, isso é o papel de uma cooperativa, e aí, por conta disso, Dalcia, a gente tem cooperativas de todos os portes. Isso que eu ia perguntar, quais, você falou da vaquinha, de serviços, crédito, tem outro tipo de classificação, tem outros tipos de
macro de cooperativas, você ia comentar agora, né? Temos sim. A gente aqui no Brasil, a gente divide as cooperativas em 7 setores, tá? E aí, nesses 7 setores, a gente engloba uma série de cooperativas, porque é muito interessante. A gente tem, por exemplo, as cooperativas de trabalho e produção de bens e serviços. Dentro desse setor, a gente tem desde cooperativas de pilotos de avião, né, que oferecem os seus serviços via uma cooperativa, é bem bacana, até uma cooperativa de reciclagem, né? Então, são cooperativas de todos os setores, de pessoas que resolveram juntas prestar um serviço. Ou, né, vender um produto. Então, a gente também tem cooperativas de profissionais da TI, né, dentro desse ramo. A gente tem as nossas cooperativas de saúde, né, cooperativas médicas, desde cooperativas de fisioterapeutas, de psicólogos, até cooperativas que oferecem planos de saúde, como é a Unimed, e planos também odontológicos, como é a Uniodonto. As nossas cooperativas agro, que a gente tem aí, as nossas cooperativas da agricultura familiar, né, bem pequenas, e cooperativas que são da agricultura familiar e são enormes, porque esse é o toque do cooperativismo, né? A gente consegue ter uma cooperativa como é a Aurora, em Santa Catarina. Com certeza que alguém conhece o salame da Aurora, o franguinho da Aurora, né? A tilápia da Copacol. A gente vê isso muito no supermercado. E quando você compra aquele produto, você não sabe, mas são famílias. A Aurora, por exemplo, é uma cooperativa de 100 mil famílias, eles falam, entre cooperados e empregados daquela cooperativa. Porém, é uma cooperativa que tem direito a ser pronafiana, ou seja, ela tem maior parte mais de 50% dos seus produtores são de agricultura familiar. E são produtores de agricultura familiar que estão exportando para mais de 100 países. Então, ele conseguiria fazer isso sozinho? Muito provavelmente não. Então, esse é o poder da cooperação, que a gente chama. É uma pena, né, Dalcia? A gente tem, eu acho que mais para frente a gente vai comentar um pouco, posso adiantar os números, né? Claro. A gente tem quase 5 mil cooperativas no Brasil, mais de 17 milhões de cooperados, mas se você me perguntar, eu ainda te digo que em termos de Brasil, isso ainda é pouco, a gente podia ser mais. Ainda é pouco. A gente tem em outros países, por exemplo, números maiores, o cooperativismo mais enraizado, digamos assim, sabe? E no caso do Brasil, a gente tem muito para crescer. A gente tem números importantes, por exemplo, que mais de 53% da produção de grãos do Brasil passa por uma cooperativa, né? A gente tem números bem interessantes aqui também no Brasil, mas a gente não tem tanto a tradição da cooperação, a gente não tem tanto essa tradição do trabalho conjunto. E onde a gente tem mais essa tradição, que é no sul do Brasil, é onde o cooperativismo realmente está mais forte. A gente está falando do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente também tem números bem expressivos em Minas Gerais e São Paulo. Mas ainda, e a gente estuda muito isso para entender, né? Tem gente que fala que é da colonização europeia, os estados que tiveram uma colonização europeia mais forte, tem o cooperativismo mais forte. Outras pessoas falam que também é uma questão de confiança, que tem índices mundiais que mostram que o Brasil não é um país onde as pessoas confiam nas outras pessoas. Eu não sei se você já viu um pouco dessa pesquisa. É bem interessante isso, né? E no cooperativismo, qual que é a nossa moeda? É confiança, né? Porque você está entrando no empreendimento junto com outras pessoas. Compartilhar, né, riscos e tudo, né? Exato, e compartilhar gestão, né, Dalcia? Gestão, né? Legal. Eu vou sair do meu para o nosso. Então, a gente teve, por exemplo, um desafio muito interessante com o Ministério agora, com o governo federal, com o Ministério da Infraestrutura. Você deve ter visto, né, todo mundo lembra da greve dos caminhoneiros. E por que os caminhoneiros ficam fazendo greve? São caminhoneiros autônomos, os custos de ser um caminhoneiro autônomo estão muito altos, e como tem muitos caminhoneiros, o preço, oferta e demanda, né, o preço cai lá embaixo. Então, o pessoal está contratando fretes muito baratos, e os caminhoneiros realmente, muitos deles não dão conta, passando necessidade, sabe? Porque o custo é muito alto, e como a demanda é muito alta, eles estão recebendo muito pouco pelos contratos. E aí o governo queria entender, porque a gente tem cooperativas de transporte maravilhosas, a gente tem a Copimetro em Minas, que inclusive faz aí grande parte das entregas do Mercado Livre, e são transportadores que têm, assim,
fantástico, sabe? Eles têm uma qualidade de vida muito boa, eles têm atendimento, eles têm treinamento, eles têm apoio médico, e aí eles queriam saber, né, que milagre é esse? Que tem um grupo aqui, né, passando necessidade e outro grupo indo bem. Qual é a diferença? Aí a gente falou, é o cooperativismo. Aí eles falaram assim, eu quero que todo mundo, todos os transportadores autônomos têm que ser cooperativa. Só que aí, no que a gente entra? A gente pode obrigar alguém a ser uma cooperativa? Tem que querer entender. Tem que querer, tem que entender, porque o nosso modelo é diferenciado, ele tem valores específicos. E aí, quando eles queriam, não, vamos criar cooperativas, a gente falou, olha, a gente criar cooperativa, falar assim, olha, a partir de agora vocês são uma cooperativa, vocês são uma cooperativa, isso não vai funcionar, essa cooperativa não vai dar certo. Eles, por quê? A gente falou, porque o modelo de gestão e governança é diferente. A gente precisa, a pessoa precisa querer fazer parte dessa cooperativa, e a partir de agora ela vai compartilhar essas decisões. Ela vai abrir mão de algumas decisões que ela fazia individualmente e ela tem que participar de outras decisões que são coletivas. Então, você imagina, né, que eu, que sou caminhoneiro autônomo, tenho meu caminhão, eu faço as minhas horas, eu decido para onde eu vou, que horas eu vou. Pode ser que para ganhar capacitação, para ganhar mais contratos, eu quero. Mas se o presidente for eu, o ser humano é o ser humano. O ser humano é o ser humano. Então, a gente precisa entender, alguém falou aqui no chat de essência, né? A essência do cooperativismo vem da confiança. Então, essa gestão, ela é baseada, sim, na confiança. E a gente precisa, e por isso que no Brasil a gente ainda tem um caminho, a gente está crescendo cada vez mais, a gente sabe que as pessoas têm falado cada vez mais de economia de propósito, né? De comprar localmente, né? De a gente incentivar o que é mais, o que é perto da gente, né? Incentivar o crescimento local, e a cooperativa é tudo isso, né? A cooperativa, onde quer que ela esteja, ela desenvolve economicamente, socialmente aquele local, e a gente sabe que por conta disso o cooperativismo tem aí um grande espaço, está crescendo, todos os anos a gente está crescendo, e a gente tem capacidade de crescer cada vez mais. Mas para isso a gente... uma pergunta, desculpa interromper, exatamente nessa linha de temos chance de crescer mais, só para emendar aqui, o Sescop, né? Qual que é o papel do Sescop? Sei que você é do Sescop. Até me explica um pouco a diferença entre OCB e Sescop, né? Que sempre se fala dos dois. E eu sei que tem o Sescop nacional e os Sescops dos estados. Então, se puder explicar o papel, né? Eu tenho certeza que o papel é esse que você falou, de fomentar e apoiar cada vez mais que o cooperativismo se estabeleça, né? Como uma forma, né? de negócio, né? E mercado no Brasil. Com certeza. O Sescop, ele é o nosso serviço social, né, do cooperativismo. Nasceu lá em 1999 e exatamente para trabalhar o nosso tipo de gestão. Então, como a gente falava, você ser uma cooperativa, você é uma micro e pequena empresa? Não. Você é uma SA? Não. Então, a gente tem um modelo de gestão e governança específico. E, para isso, a gente precisa poder capacitar essas lideranças para serem lideranças de cooperativas. Então, por conta disso, foi criado o Sescop, as cooperativas, inclusive, na década de 80, as nossas cooperativas agro passaram por dificuldades financeiras, muito por conta da gestão. Por quê? Você pega aquele produtor lá de leite que eu comentei, o que foi líder, o que juntou toda a galera para formar a cooperativa, quando a cooperativa tinha 20, 30, 40 cooperados, ele estava dando conta. De repente, a cooperativa dele está com 300, 500 mil cooperados, está começando a exportar, e talvez ele não tenha tanto esse conhecimento do mercado para conseguir continuar liderando aquela cooperativa para novos patamares. Então, a gente entrou com o Sescop, para o Sescop poder apoiar as cooperativas, o nosso modelo de negócios, na sua gestão, na sua governança principalmente, mas também em questão de monitoramento, capacitação, promoção social, mas especialmente isso, é entender que nós somos um modelo de negócio específico e por conta disso a gente precisa ter treinamentos específicos. Eu acho que esse é o ponto especial. Capacitação, você falou várias vezes, tirando o nosso tema mais para frente, de dados, mas qual que é a maior demanda hoje, né, das cooperativas? Demanda, assim, não que elas saibam, que você vê que falta para elas, para vocês, né, oferecerem que tipo de capacitação, onde é o que é mais crítico, né? Gestão financeira, eu não sei. Então, a gente tem, para falar bem a verdade, assim, independente do porte da cooperativa, a gente ainda tem que trabalhar muito a gestão e governança cooperativa, né, para a gente entender bem o que é
essa gestão cooperativa, a autogestão, né? Então, é importante a gente lembrar que na cooperativa, como eu falei, os cooperados, eles são os donos. Então, eles fazem uma autogestão. Então, entender a autogestão, aplicar a autogestão, seja você o líder, seja você um cooperado, ainda é uma das nossas maiores demandas. A segunda coisa é, inclusive, entender o que é cooperativismo para quem trabalha numa cooperativa, para quem é cooperado. Então, a identidade cooperativa também é um tema que a gente precisa trabalhar bastante com os nossos cooperados. Tem vezes que, enfim, algumas pessoas são de uma cooperativa de crédito, mas elas não entendem o diferencial de você ser uma cooperativa de crédito, não entendem os direitos e deveres. Eu posso ir numa assembleia, eu posso dar pitaco na gestão, sabe? Eu posso entrar lá na porta. Quem é do, sei lá, qualquer banco aí, do Itaú, do Santander, não vai entrar lá e falar direto com o presidente daquele banco. Mas se eu sou cooperada, eu posso entrar lá e falar direto com o presidente da minha cooperativa e dizer o que eu penso e depois ir lá votar. Então, também a identidade cooperativa é outra demanda. E a terceira demanda é muito a gente estar nas tendências, né? Entender as tendências de mercado e a gente conseguir aplicar isso rapidamente na nossa gestão. Por ser uma gestão democrática, a gente algumas vezes tem uma tomada de decisão um pouco mais longa, né? Porque você tem que passar por um processo democrático para essa tomada de decisão. Mas isso não pode significar que a cooperativa não vai ser inovadora, que a cooperativa não vai responder rapidamente às novas tendências de mercado. Então, esse é um terceiro ponto que a gente tem que trabalhar muito dentro do Sescop, que é trazer essas novidades. A gente até conversava, né, Dalcia, numa reunião, sobre como trazer para o cooperativismo a terminologia, o conceito, a metodologia ESG. Então, todo mundo está falando de ESG. Como que eu aplico isso na minha cooperativa? Uma cooperativa, não é assim igual para todos. Cada um tem outra, né? Exatamente. Então, esse eu acho que seria... Para empresas, quem exige são os acionistas, investidores, né? E numa cooperativa, qual é a demanda, né? Onde é que isso atende, né? Uma demanda externa. E ver que o mercado está pedindo cada vez mais isso sejam... pode ser ESG ou com outro nome, né, práticas sustentáveis. Uma cooperativa, a gente sempre fala, ela já nasce com DNA sustentável. Mas como a gente comprova isso? Na nossa gestão, também na nossa governança. Exato. Toda parte, né? Então, nessa linha aí da governança também, fora os temas que já colocou, como é que vocês veem a importância da gestão em si, né? Da gestão da cooperativa? O que vocês tem uma parceria, inclusive, você podia falar um pouco sobre isso, né? Qual é a importância? Como é que se, vamos dizer assim, convence ou se conscientiza uma cooperativa que esse é um aspecto, se trabalhar a gestão traz um ganho enorme, até com uma abertura para novas tendências e para novas linhas que estão vindo aí? É uma questão de profissionalização, né? Como eu falei, a gente tem que sempre, o cooperado, ele é a razão de existir da cooperativa, e eu tenho que levar mais qualidade de vida, mais resultados econômicos para aquele cooperado. Por mais que a cooperativa em si, ela não tenha o foco de lucro na cooperativa, ela tem o foco, sim, de entregar para aquele cooperado melhores resultados. E para a gente entregar melhores resultados, a gente tem que crescer e melhorar cada vez mais. Então, a gente mostra para as nossas cooperativas que com uma gestão forte, né, com uma autogestão forte, você consegue melhorar todos os seus processos, o seu cooperado ele vai estar com melhores resultados, ele vai estar mais feliz, ele vai estar com uma qualidade de vida melhor, e por conta disso, a sua cooperativa vai ser sustentável ao longo do tempo, ou seja, ela vai ser mais permanente. Então, como você sabe, a gente tem uma parceria aí muito importante para o nosso programa de desenvolvimento da gestão das cooperativas, o PDGC. Então, o Sescop, é importante a gente lembrar que o Sescop ele presta todos esses serviços de forma gratuita para as nossas cooperativas, porque já tem uma contribuição ali em cima da folha de pagamento dos empregados, exato, como todo o Sistema S, né? A gente já recebe esse recurso via Receita Federal e a gente reinveste isso nas cooperativas. Então, a gente tem esse sistema, que é um sistema online, né? De novo, a autogestão, né? Ele é auto-preenchido e ele vai conseguir avaliar ali vários aspectos da vida da cooperativa para ela entender aonde ela pode, sim, melhorar, onde ela pode crescer, onde ela pode aprimorar os seus processos para que ela tenha melhores resultados. E quando você aplica um ciclo disso, né, um ciclo do PDGC, recebe o retorno, você aplica na realidade da cooperativa, olha, então a gente está precisando melhorar essa parte aqui com as nossas partes interessadas, esse processo aqui, o nosso planejamento e tal,
você faz essa melhoria, eles já conseguem ver os resultados e com isso eles se mantêm no ciclo e vão aumentando cada vez mais, né, a excelência de gestão deles, bem no modelo MEG da FNQ, e isso a gente tem comprovado, sabe? A gente fez estudos, né, para comprovar o quanto que o PDGC ele muda a vida da cooperativa, e essa cooperativa, por acaso, de transportadores que eu estava comentando, ela é uma das cooperativas assim, que é a nossa a cooperativa propaganda do PDGC, porque eles, imagina, né, de novo, caminhoneiros, eles foram crescendo na cooperativa deles, eles foram trazendo pessoas do mercado para eles se aprimorarem, e com o PDGC eles falaram assim, é tudo que a gente precisa, é o nosso diagnóstico para a gente entender, o nosso mapa para a gente entender aonde a gente tem que melhorar para o nosso cooperado ficar cada vez mais satisfeito. E aí a gente entra no assunto que a gente está falando, dados. A gente mostra para a cooperativa por dados A mais B que ela está precisando profissionalizar, melhorar um processo aqui ou ali, e com esses dados na mão, se você tem uma gestão que é pautada, né, em dados e não no feeling, não só, né, feeling é sempre importante, mas não só no feeling, exatamente, você consegue melhorar, e eles comprovaram isso, e eles sempre falam sobre o quanto que o PDGC, a metodologia do MEG aplicada no PDGC mudou a realidade e os resultados da cooperativa. Não, legal. Tem duas perguntas aqui do Dagnino e do Alfredo, eu vou mantê-las aqui mais para o final, e vamos entrar, como você já entrou um pouquinho no tema, né? Foi bom essa equalização, e mesmo para pessoas que conhecem o mundo das cooperativas, tem várias informações, né, de uma estratégia diferente. Você falou muito assim o aspecto da importância, entendimento do cooperado, mas assim, do outro lado tem um negócio chamado mercado, né? Então, como é que uma cooperativa hoje deve tratar o mercado, né? Existe uma inteligência de mercado, porque, né, quanto melhor souber vender, né, os produtos da Aurora, né, melhor os cooperados, né, vão ter o resultado. Então, só para entender, antes de passar para a transformação digital, né, que eu acho que essa é a base principal, como é que a cooperativa deve tratar o lado, né, do mercado? Isso, eu acho que esse é um grande desafio do cooperativismo, porque o cooperativismo ele tem dois chefes, né? Porque o pessoal sempre fala, uma empresa, né? O mercado é chefe, você tem que olhar para fora. A cooperativa não é assim. O cooperado, exatamente, o cooperado manda, né? O cooperado é a razão de existir daquela cooperativa. Só que eu não posso só ouvir, além de ouvir meu cooperado, né? Não posso apenas ouvi-lo. Além de ouvir o meu cooperado, eu também tenho que ver o que está acontecendo no mercado. E aí, juntar essas duas pontas e falar, olha, cooperado, digamos, eu tenho um cooperado de novo, vamos para o agro, eu planto abobrinha. E eu estou aqui analisando o mercado, eu tenho ali o supermercado está me pedindo pepino, eu tenho uma chamada pública do governo para comprar para todas as escolas do estado pepino, e está saindo uma pesquisa aí, as nutricionistas, está todo mundo falando que pepino é a 10ª maravilha do universo, porque tem 30 mil antioxidantes, exatamente. E aí o meu cooperado fala assim, não, eu quero continuar plantando abobrinha. Aí você fala, legal, cooperado, eu vou procurar o mercado para sua abobrinha, mas olha só, vamos partir para o pepino. Se você estivesse plantando pepino, você estava aqui, né, cheio de mercado lá fora. Então, a gente precisa combinar. Eu não posso só mandar o cooperado plantar pepino e acabou. Eu vou acabar tendo que convencê-lo disso. Então, a cooperativa tem, sim, esses dois focos, porque ela tem que olhar o mercado, mas ela também tem que olhar as necessidades do cooperado dela. Uma cooperativa financeira, a mesma coisa. Eu quero sempre os melhores produtos ao menor preço, mas eu tenho custos, a cooperativa tem custos também, então ela tem que conseguir balancear essas duas coisas. Então, aqui eu estou até citando uma música do Gilberto Gil aqui, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, é exatamente isso. Então, a gente também precisa trabalhar esse lado com o cooperado. Então, a inteligência de mercado é essencial. A gente precisa sim conhecer quais são as tendências, a gente adaptar a nossa comunicação, os nossos produtos, o nosso serviço, a jornada do nosso consumidor para o que está sendo solicitado. Então, como eu falei, cooperativismo, por exemplo, o conceito, para quem conhece, tem tudo a ver com a economia que está sendo criada, né? A economia de propósito está sendo criada. Mas muita gente não sabe que o cooperativismo é isso. Então, cabe às nossas cooperativas, cabe a gente aqui do sistema OCB, a gente aprimorar a nossa comunicação para falar com essa linguagem do público. Então,
a inteligência de mercado é extremamente importante para qualquer negócio, e nas nossas cooperativas elas vão precisar, sim, fazer essa ligação entre a necessidade do cooperado e a necessidade da própria cooperativa em relação ao mercado. Para isso, só para a gente deixar aqui também, a gente disponibiliza serviços nesse sentido, tá? A gente tem um dashboard de dados macroeconômicos, que a cooperativa, independente do setor, do estado, ela consegue ver esses dados, ela consegue ter acesso a isso de forma gratuita, é feito por uma consultoria, que é uma das consultorias econômicas que mais acertam no Brasil, projeções econômicas e financeiras, então isso é bem interessante. A gente tem também um site todo focado nesse tema da inteligência de mercado, a gente divulga estudos, a gente faz pesquisa de tendências, a gente tem e-books, a gente tem cursos online para a cooperativa também preparar os seus colaboradores para serem pesquisadores de tendência, para avaliarem cenários de mudança, enfim. Então, a gente tenta disponibilizar o máximo que a gente pode de produtos e serviços para ajudar as nossas cooperativas a terem esse olhar para a inteligência de mercado, além de terem o olhar para o seu próprio cooperado. Não entendi. Esse dashboard que você falou que vocês têm uma parceria, é oferecido, obviamente são dados, não sendo pejorativo, mas dados mais genéricos, transversais, né? A própria cooperativa, como é que ela obtém dados do seu negócio? Ela precisa, em primeiro lugar, ela precisa fazer isso, né? Eu acho que isso eu estava até preparando para essa live, e a gente procurando, a gente viu que tem um estudo da Adomo, uma empresa americana focada em gestão, que eles falam da quantidade de dados que é gerado no mundo, né? Então, assim, 2020, só na internet, tá? Assim, 300 e não sei quantos mil stories que a gente faz por minuto, 500 mil horas de vídeos no YouTube, 400 mil horas de vídeos assistidos na Netflix por minuto, tá? 41 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp. Então, a gente sabe que por ano, é por minuto. Por minuto. Então, a gente sabe que geração de dado tem até não poder mais, tem muita geração de dado. E outra pesquisa, outro levantamento também, que aponta que, acho que 83% dos CEOs, eles querem que as suas organizações sejam focadas e impulsionadas por dados. Mas quando você olha, compara, você vai ver que só 25% das organizações são pautadas por dados. Porque tem um gap ali entre esse querer dos 83% e os 25%, que é exatamente essa geração de dados. Então, a cooperativa, ela precisa, de acordo com o seu porte, né, entender quais são os dados mais necessários. Eu não preciso, a gente precisa assimilar isso, saber de tudo que está acontecendo no mundo. Mas qual que são os meus dados prioritários, os indicadores que vão mudar, vão afetar o meu negócio. Então, se eu estou produzindo abobrinha, eu tenho que entender o preço da abobrinha, o preço do fertilizante daquela abobrinha, quanto que está sendo vendido para o supermercado, enfim, se eu exporto essa abobrinha, quais os dados específicos, mas eu não preciso saber como um todo, de toda a agropecuária brasileira, tudo que está acontecendo necessariamente. Então, mas eu também preciso estar atento a dados de consumo. Então, pesquisa de mercado é sempre essencial. A gente vê que as nossas cooperativas ainda estão patinando um pouco nessa questão de pesquisa de tendências e pesquisa com o seu mercado específico. Então, acho que isso é importante. A cooperativa 1 precisa entender quais são os seus principais indicadores, e entender qual a fonte desses indicadores, incluindo pesquisas de mercado, que muitas vezes são negligenciadas, tá? Então, acho que por agora seriam esses pontos. Não, eu entendi. Quer dizer, tem todo o aspecto dos dados particulares de cada cooperativa, né, que são importantes. Pesquisa, você falou, né? E fora essa sobrecarga toda e oferta de dados, isso me deixa claro que a cooperativa tem que ter cada vez mais um núcleo de inteligência, né, de marketing. Não sei se isso já é padrão, se já existe, ou é uma tarefa do Sescop também ensinar que isso é super importante e, de alguma forma, né, dar um apoio ou capacitação para isso. Opa, desliguei meu microfone. Algumas cooperativas já têm um núcleo de inteligência, tem exemplo da Unimed BH, ela tem um núcleo de inteligência, assim, acho que são
várias, eu não sei se são 5 pessoas só para isso, só para ver tendências no setor de saúde, necessidade, então assim, é fantástico, tá lá na frente, né? Mas nem sempre precisa ser isso, mas você pode ter um setor de planejamento, mas que ele vai contratar isso externamente, que vai pegar as nossas pesquisas, como você falou, do Sescop, do sistema OCB como um todo, e vai aplicar. A gente lançou recentemente estudos, né, um estudo de tendências com foco em cooperativismo. Aí o estudo ele é macro, ele olha tendências do mundo como um todo, tendências de consumo, e depois a gente detalhou ele para os nossos 4 maiores ramos: agro, crédito, saúde e transporte. E ali é fantástico, assim, mostra o que já está acontecendo em alguns lugares do mundo em termos desses setores, né? A gente está falando ali, se a gente está falando como é que fala, da comida, nossa, fugiu o nome, mas quando você faz a comida 3D, né? Então, assim, isso pode afetar as nossas cooperativas agrícolas no futuro? Pode. Então, a gente vai desde esse universo lá na frente até algumas coisas que já estão acontecendo agora, que, né, a agricultura em menor porte dentro das cidades, no ambiente urbano, de forma verticalizada. Então, você tem um prédio em São Paulo hoje, que o prédio inteiro, vários andares, é uma horticultura. E eles estão recebendo investimentos até não poder mais de Dubai, para eles poderem produzir, porque, imagina, Dubai para eles seria ótimo, é um ambiente controlado, não é o deserto, é um ambiente controlado que você consegue produzir comida a menor custo dentro da cidade. Então, eles estão apostando nesse modelo, ou seja, se eles conseguem pegar esse modelo, aplicar em Dubai, eles vão diminuir a importação das nossas cooperativas no Brasil? Vão. Então, a gente precisa estar de olhos nesse tipo de tendência. Então, se você tiver, claro, condição de ter pessoas ali focadas em pesquisa, em tendências e dados, é o cenário ideal. Mas se você não puder, toda a cultura da sua organização, da sua cooperativa, tem que estar pautada em dados. Se o seu gerente de comunicação está te trazendo uma campanha, você vai perguntar para ele quais os dados que comprovam que, né, esse é o caminho. Se o seu gerente de pessoas vai te trazer que dados que comprovam, você tem que criar essa cultura dentro de toda a organização. E aí você pode sim terceirizar estudos, pesquisas, você pode, né, pegar do sistema OCB, mas você tem que ter aquela, eles chamam de data-driven culture, né, uma cultura voltada para dados dentro da sua organização, mostrar que, claro, como eu falei, quem é expert e tem anos de experiência, tem o feeling, mas você também tem que ter, sim, o conhecimento dos dados que vão fazer você tomar uma decisão mais acertada. Não, legal. Você faz pouco falou sobre, acho que você quis falar realidade aumentada, não sei se é isso, dos também. Alimentos, né? Tem um outro nome, assim, mas aí me veio já que eu sempre fui da área de inovação, que existem uma série de tecnologias novas, né, que os cooperados poderiam aplicar e nunca aplicariam, né? Assim, de forma sem saber que existem, ou modelos de negócio, né? Existe alguma forma de uma cooperativa trabalhar com temática de inovação, ou seja, vamos dizer assim, fornecer aos seus cooperados, né, talvez algum serviço de inovação, pensar em outras soluções que, né, talvez eles não teriam nunca essa ideia sozinhos. Me veio à cabeça a pergunta aí, não sei se já se depararam com esse desafio aí. Eu acho que a cooperativa ela tem que ter o papel de levar a inovação para o seu cooperado, sem dúvida, porque, como a gente falou, isso garante a sustentabilidade da cooperativa. Se eu estou vendo que está mudando o mercado, está todo mundo passando a usar um certo tipo de mecanização da produção, ou um tipo de inteligência artificial, está todo mundo usando, só a minha cooperativa que não está usando, porque meu cooperado não está capacitado, não conhece, não sabe, eu sei que uma hora a minha cooperativa vai deixar de ser competitiva. É simples assim. O meu custo vai ser maior, o meu prazo de entrega vai ser maior, e aí eu vou ser expulso do mercado. Então, por mais dolorido que seja, a gente precisa sim estimular uma gestão voltada cada vez mais para inovação, para tendências, para dados, e fazer com que o cooperado entenda por que a gente está fazendo isso. Eu não estou fazendo isso para prejudicar, para dificultar a vida do cooperado. Eu estou fazendo isso para melhorar a competitividade dele e manter ele no mercado de trabalho, né? Manter ele também competitivo nas entregas. E a gente também tem, Dalcia, cooperativas que são por si só inovadoras, elas nascem inovadoras. A gente tem, por exemplo, a gente falando de dados, uma cooperativa nos Estados Unidos que eles são cooperados, eles fazem o quê?
eles vendem os seus próprios dados. Como tem farmacêuticas, testes, e a gente sabe que, né, todo mundo quer saber tudo da nossa vida, e eles estão usando esses dados para gerar produtos e serviços de melhor qualidade. Eles meio que criaram uma cooperativa de pessoas que eles ganham dinheiro, e aí eles sabem quem vai usar o dado deles, em que momento, mas legal. eles passam a ser donos de quem está utilizando isso, e eles monetizam isso, em vez de serem só explorados, digamos assim, né? Então, também tem cooperativas, as nossas cooperativas de plataforma, eu não sei se você... É um conceito super novo, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é uma cooperativa que ela funciona dentro da plataforma. E, de novo, para eliminar intermediários. Você pega banco de fotos, sabe aqueles bancos de imagem que todo mundo compra para poder fazer evento, banner e tal? Os fotógrafos, eles colocam essas fotos ali num banco de imagens, que não é de propriedade deles, o banco de imagem cobra de você, né, para você, e eles repassam uma parte bem pequenininha daquela foto para o fotógrafo. E aí, o que um pessoal fez? Uma cooperativa de plataforma, que eles são donos da plataforma que vende as fotos deles. Então, são mais de 80 países, fotógrafos de não sei quantos países, que compõem essa cooperativa e eles vendem as fotos deles. E, claro, eles têm um custo, né, para poder manter a plataforma online e tudo mais, mas a plataforma é deles, não é um intermediário vendendo o serviço deles. Por conta disso, a renda deles é muito maior. Quando você olha Uber, Airbnb, economia, claro, de plataforma? É uma economia de plataforma, mas tem um intermediário que está ganhando em cima de mim. Se eu não estou afim de me incomodar, tudo bem, eu só coloco meu apartamento ali no Airbnb, tá tudo certo. Agora, se eu sou taxista e estou achando que na Uber, eu fui para Uber e agora o custo da Uber está muito alto, não está mais valendo a pena para mim, eu estou refém, porque ela é a única plataforma que está ali no mundo inteiro e tudo mais. E se a gente tivesse uma plataforma de cooperativas? Vários países já estão criando, a gente no Brasil está começando a criar isso. Na Itália tem um Airbnb que é só deles, que é uma cooperativa, que os cooperados são quem aluga os apartamentos. Então, a cooperativa ela pode tanto impulsionar a inovação dos seus cooperados, como eu falei, mesmo muitas vezes eles achando que é mais um incômodo, não é um incômodo, mas ela também pode nascer inovadora. Não, legal. Nessa linha de cooperativas de outro escopo, aqui o Alfredo Cordella perguntou, no exterior são muito famosas Research Associations, ou seja, ele pergunta se seria um modelo semelhante, né, poderia se aplicar à gestão de cooperativas. São instituições em diversas áreas, né, de educação, ou de P&D que se juntam, né, e oferecem serviços de P&D, né. Então também ele pergunta, mas não sei se, né, aqui acho que não se, porque eu nunca vi isso, mas seria interessante, né, pequenas startups que desenvolvem soluções se juntarem para oferecer. É um tipo de cooperação, é o princípio da cooperação, não necessariamente uma cooperativa, né? Uma associação no Brasil. Associações são diferentes de cooperativas, porque a associação ela não vai ter finalidade econômica. A cooperativa ela não tem finalidade de lucro, mas ela tem a finalidade econômica. E uma associação não, pela legislação brasileira, mas não deixa de ser uma forma de cooperar. Tanto que a Constituição brasileira ela fala que o Estado, né, o governo, ele tem que incentivar o cooperativismo e o associativismo. Então, são formas, assim, são ali co-irmãs, digamos ali, primos, não são o mesmo modelo societário, mas é uma forma de cooperação. E, gente, vamos ser sinceros, né? A gente sabe que quanto mais a gente coopera, seja no cooperativismo, seja comprando, né, produtos do cooperativismo, seja cooperação em qualquer sentido, seja cooperação internacional, entre organizações, entre pessoas, a gente só cresce. Então, por isso que a gente sabe que o cooperativismo tem um futuro brilhante pela frente, porque a cooperação é, com certeza, a solução para o mundo, né? Então, é isso que a gente prega, praticamente, né? Não é só fala, a gente prega. Não, legal. A gente falou muito de dados, né? A cooperativa tem muito acesso aos dados dos cooperados, com certeza, né? Aí, o cooperado, ele é um CPF ou CNPJ? É um CNPJ também, né? Ou não necessariamente? Não necessariamente, pode ser pessoa física, a maior parte pessoa física, mas também algumas pessoas jurídicas. Numa cooperativa de crédito, por exemplo, eu posso me associar à pessoa física ou eu posso associar à minha empresa, ou os dois. Então, tem pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não, eu perguntei se tem o CPF, porque tem essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei que saiu faz um ano e pouco. E aí, então, nessa linha, né, eles têm a responsabilidade de cuidar bem, né, dos dados
Isso é uma preocupação ou não hoje em uma cooperativa? É uma, Tem um é uma cuidado preocupação disso? real. É? É uma preocupação Legal. real. Como você bem disse, é uma preocupação, claro, é um tema que está aí Tá. vigente e que todas as pessoas jurídicas no Brasil têm que estar focadas nisso. Mas no cooperativismo, de novo, é potencialmente mais sensível, porque, como a gente já falou, né, cooperativas são sociedade de pessoas e parte significativa dos dados que a gente trata são dos nossos próprios cooperados, né, dos donos e usuários dos nossos serviços. Muitas vezes também dos seus familiares, empregados, fornecedores. Então, a gente precisa ter, sim, o cuidado com a privacidade, a proteção de dados deles, e como a gente se relaciona com aquele cooperado, a gente tem que ter o cuidado redobrado, né? Porque a gente só existe para servir os interesses daquele quadro social, a gente não pode prejudicá-los de nenhuma forma. E a gente tem que entender que a LGPD ela traz sim uma série de obrigações, é um pouco complexo para a pessoa É, jurídica, mas enquanto sociedade ela está sendo muito bem vista, né, pelas pessoas. claro, Todo mundo aqui é extremamente assediado por e-mails, por claro, SMS, por telefonemas, e a gente sabe que muitas vezes a gente se sente violado, né, nos dados que com são certeza. acessados. Então, a gente precisa ter esse olhar para a LGPD. A gente aqui também, de novo, pelo Sescop Sistema OCB, tem uma série, tem e-book sobre isso, uma série de serviços para ajudar as nossas cooperativas nesse caminho que tem que ser percorrido para a LGPD, que é essencial, porque as multas são reais, elas vêm É, e a gente tem que tomar esse cuidado. eu sempre falo também, né? Poucas pessoas se dão conta disso. A LGPD tem duas preocupações. Se tu olhar para frente assim, você cuidar dos dados do teu cliente, do teu parceiro. Então, eu faço um processo que eu garanto que os dados, né, deles só são usados de uma forma correta ou de acordo com ele. Mas muitos não pensam no outro risco de hackers, por exemplo, né, que entrem no teu sistema protegido. Então, são esses dois aspectos, o frontal É, e o lateral. Mas só é a aí, cibersegurança, né? A cibersegurança que a cibersegurança. gente precisa ter. A gente sofreu um ataque um Ah, tempo é? atrás e a gente tinha bastante proteção, nenhum dado foi vazado, a gente tomou todos os cuidados. Foi bem bacana assim que a gente viu que a gente sobreviveu ao Ah, que ataque legal. hacker, mas a gente tem casos, né? E piores nesse sentido. É importante a gente ter uma visão muito forte em relação à cibersegurança, sim. Uhum. Não é bem nessa linha, mas o Dagnino pergunta o seguinte: de acordo com a legislação, as cooperativas têm uma série de vantagens muito justas. Por outro lado, existe a possibilidade de falsas cooperativas, eu não conheço, você sabe o que quer dizer isso, serem registradas. Como a OCB previne essa possibilidade? Bacana. A gente Primeiro me tem explica o que é uma falsa cooperativa. Não, existe, já existiram mais, mas qual que é a preocupação? Primeiro, a gente assim, a gente não fala de vantagem ou de benefício, a gente fala do tratamento adequado ao nosso modelo Ah, societário. A gente é um modelo societário diferente, por isso a gente tem uma legislação específica, né? A gente tem focos de como a gente vai tratar a nossa tributação, algumas coisas são específicas ao modelo cooperativo, mas não necessariamente vantagens. Mas o que ele traz é uma realidade, a gente teve no passado muitas cooperativas, por exemplo, no setor de trabalho, que elas eram falsas, ou seja, eu que sou o intermediador, né, de um serviço, o que eu fazia? Eu fingia que eu tinha formado uma cooperativa, mas aquelas pessoas ali, elas não eram cooperados de verdade, eles eram meus empregados, elas não tinham direito de voz, todos os entendi. princípios do cooperativismo não eram atendidos, era feito apenas para fraudar a legislação trabalhista da CLT. Então, com isso, a gente trabalhou muito forte, uma legislação específica para esse tipo de cooperativa, a gente trabalha muito próximo da Receita Federal, do Ministério Público, vendo uma falsa cooperativa, a gente denuncia, porque a gente não tem poder de polícia, né, para fechar uma cooperativa, mas a gente pode denunciá-la e a gente também pode não registrá-la. Na OCB, pela lei brasileira, para você ser considerado uma cooperativa, você tem que ter o registro na OCB. E o registro é exatamente para a gente avaliar esse tipo de coisa. Avaliar estatuto, ver questão de assembleia, da identidade da cooperativa, da viabilidade econômica, e a gente ajudar caso essa cooperativa precise fazer ajustes. Agora, quando a gente vê que a intenção é maldosa, aí a gente não concede o registro e a gente pode sim fazer essas denúncias aos órgãos competentes. Não, legal. Bom, não podia deixar de fazer uma pergunta sobre Covid, né? A minha pergunta é, né, a Covid, todo mundo
sofreu, conhece gente, conhece o mercado, que realmente foi um baque enorme para muitas empresas. Agora, olhando assim por tudo que você explicou, os ganhos das cooperativas, etc., eu poderia, não sei qual que é a resposta, mas eu poderia dizer que a cooperativa até mitigou um pouco, né, o impacto da Covid para os seus cooperados. Mas não sei, talvez eu estou falando uma coisa errada aí, mas eu consigo imaginar que tenha tido mais ganho do que, né, diretamente sofrido linearmente com o que as outras empresas também sofreram em geral. Com certeza, a cooperativa, de novo, como ela é focada nas pessoas e não no lucro, ela consegue se fortalecer em momentos de crise. Porque muitas empresas vão olhar assim, caiu a demanda, demite para eu conseguir manter aqui meu padrão. A cooperativa não existe isso. Eu preciso me reinventar para conseguir manter aquele cooperado com uma renda. Ou muitas vezes é renda, muitas vezes é uma qualidade de vida. Então, eu preciso encontrar formas de fazer isso. Então, as nossas cooperativas, primeiro, a gente tem as nossas cooperativas de transporte, saúde e agro, que durante a pandemia elas foram mais demandadas, né? Começou a ter muita entrega de produtos, então as nossas cooperativas de caminhoneiros aí trabalhando noite e dia, as nossas cooperativas agropecuárias para poder manter a produção de alimentos, e as nossas cooperativas de saúde na linha de frente da Covid. Então, essas a gente nem fala, tiveram aí um papel super importante. Mas, como um todo, a gente precisa, sim, dizer que as cooperativas perceberam a necessidade de serem mais inovadoras. Então, a gente fez uma pesquisa, a gente até teve 84%, se não me engano, das cooperativas falaram que elas precisam ser mais inovadoras. Então, isso mostrou durante a pandemia cooperativas que precisaram criar aplicativos que elas não tinham, plataformas de vendas, se adaptar, né? Se adaptar, ser flexíveis, é um fundamento do MEG, hein? Também. Olha, e se adaptar, como eu disse, no cooperativismo, que é um sistema democrático, que muitas vezes a gente tem um prazo um pouco mais longo na tomada de decisão, ele precisa ser mais rápido dessa adaptação, e aí várias cooperativas conseguiram. Eu trago sempre o exemplo de uma cooperativa de psicólogos do Rio de Janeiro, que passou a oferecer, numa plataforma um pouco mais organizada, né, não só assim Zoom, mas uma plataforma mais organizada, serviços dos seus profissionais psicólogos, e ela conseguiu, assim, eles duplicaram, triplicaram, se eu não me engano, no que eles mandaram para a gente no estudo, o seu faturamento. E eles passaram a ter 0% de absenteísmo, porque quando você tem que ir até o consultório, você demora, né? Vai ter trânsito, não vou ter onde parar, desisto dessa consulta. Não estão mais com absenteísmo, aumentaram, eles estão atendendo agora em todo o Brasil. Então, eles conseguiram rapidamente se adaptar à telemedicina, que não era permitido antes, e estão oferecendo e estão saindo melhor do outro lado, né? Então, a gente precisa, sim, reconhecer que durante a pandemia as nossas cooperativas perceberam que elas precisam ser mais inovadoras, e isso eu acho que vale para grande parte do mercado brasileiro, né? A gente precisa, sim, cada vez mais inovar para atender o consumidor que está aí vindo com muitas necessidades que não estão sendo atendidas muitas vezes pelos negócios brasileiros. Que legal. Não, nós estamos chegando aqui ao final. Queria deixar para você aberto o microfone para você, né, fazer seus comentários finais ou algum tema que você queria ter conversado, comentado e nós não abordamos. A palavra é sua, Fabiola. Obrigada, Dalci. Não, bem rapidamente, a gente falar de novo sobre a importância da cultura de dados. Isso vem da liderança, né? A liderança precisa reforçar a importância de todas as áreas estarem trabalhando pautadas em dados. E aqui o Carlos Magno traz, e estava aqui, a gente comentou um pouco, mas é super importante. A gente falava sobre a quantidade de dados que existem aí mundo afora, né? Então a gente precisa transformar sim esses dados em informação, essa informação em conhecimento e o conhecimento em estratégia, porque senão a gente vai se afogar em dado que não está dizendo nada para a gente. Então a gente precisa ter essa cultura analítica, né, que vai trazer para a gente transformar o dado cru em estratégia. A mesma coisa, todo mundo fala que dados são o novo petróleo, mas o petróleo a gente também precisa refinar. E o dado, a mesma coisa. A gente também precisa refinar para a gente prever tendências, comportamentos, oportunidades, a gente conseguir otimizar processos, orientar a tomada de decisão e reduzir custos, muitas vezes, né? E, enfim, eu queria dizer para quem está nos assistindo, né, que vale a pena apostar nessa cultura baseada em dados, que as nossas cooperativas têm que apostar nisso, apostar na inovação
e a gente também apostar na comunicação, quando falando aqui diretamente para as nossas cooperativas, a gente poder comunicar que o nosso modelo de negócios é diferenciado e que ele entrega muito valor para a sociedade, e por conta disso, alguém perguntou aqui como atrair mais jovens, como ser mais competitivo. Tá aqui, Eu acho que a gente precisa trabalhar a comunicação, porque muitas vezes o cooperativismo é visto como algo antigo, quando na verdade atende a tudo que as pessoas estão falando agora de economia compartilhada, economia de propósito, e a gente precisa poder demonstrar cada vez isso mais para a sociedade brasileira, e continuar com as nossas cooperativas podendo ser aí sustentáveis ao longo do tempo, sustentável tanto ambientalmente, quanto economicamente, quanto socialmente. E contem, né, com a FNQ, eu tenho certeza, mas também com a gente aqui do Sistema OCB nessa missão. Obrigado, Fabíola. Você comentou algumas perguntas, só para quem a gente não conseguiu, né, repassar as questões para a Fabíola, o que nós normalmente fazemos, Fabíola, a gente repassa para você aquelas perguntas não respondidas, se você puder, né, nos responder diretamente para não ficarem abertos aí. Então, se nós não respondemos, pedimos desculpas, daqui a pouco nós inserimos as perguntas conforme o tempo permitia e o tema fosse adequado ao momento da entrevista. Então, obrigado, Fabíola, de novo, pela tua disponibilidade. Queria agradecer novamente o patrocínio, né, do Grupo Vibra, do próprio Sistema OCB Sescop, né, da FEComércio do Rio Grande do Sul, né, Sesc Senac, e do MS Competitivo e do Excelência Santa Catarina. Como eu falei, nós estamos hoje no 17º webinar e já temos próximos 3 planejados. O próximo vai ser com o José Paulo, que é o presidente do Senac do Rio Grande do Sul, né, vai falar sobre a cultura da gestão e educação, né, no Senac, né, no comércio. Depois teremos um cientista chinês, né, ele foi meu colega no Paraná, quando eu fui presidente do Senai no Paraná, na FIEP, e hoje ele cuida de um centro de inovação na China, e vai nos falar um pouco o que é essa cultura de inovação na China. Quando eu convidei ele, ficou meio bravo comigo, porque 4 da tarde aqui, são 3 da manhã lá. Mas ele acabou aceitando, ele vai acordar de madrugada e participar conosco. E o Dante, né, Ragazzi, que é o diretor de operações da Sabesp, vai nos falar um pouco de saneamento e os desafios frente ao novo marco legal. Então, novamente, Fabíola, muito, muito obrigado, né? Só pelos comentários aqui a gente viu que o pessoal ficou muito contente. Estou implorando pelo vídeo, né? A Patrícia já comentou. Acho que daqui 2 semanas, 1 semana, o vídeo já está disponível, né? Então, se vocês quiserem repassar, seria super bacana. Então, agradeço bastante e, além dos elogios, eu sempre falo que eu mais gostaria de receber críticas de vocês, né? Pontos de melhoria para eu poder, no próximo webinar, já vir com as melhorias, né? E temas que, de repente, alguns erros que nós cometemos. Então, muito, muito obrigado a todas e todos. Espero que tenham gostado e até o próximo webinar. Tchau, tchau a todos. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Patrícia, Obrigada, pela até orientação e mais. todos que estão atrás. Tchau, tchau. Até mais.